Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma live muito legal, muito esperada, para falar sobre intestino, imunidade. Estou mandando aqui para os pacientes, para as pessoas, façam isso também, enviem essa live para as pessoas. Olá, oi Ju, tudo bem? Coisa boa. Sejam todas muito bem-vindas. Oi Lara, tudo bem? Saudades de vocês. Jéssica, manda para mais pessoas também para falar um pouco sobre intestino e imunidade. E como que a gente pode, como nós podemos melhorar a imunidade dos nossos filhos agora para não ter, ou para diminuir a chance de infecções de repetição lá na frente quando entrarem para a escola. Fala, nossa, mas como assim, Fê? A escola tá tão longe, nem terminaram as aulas ainda e vou estar preocupada com isso. Sim, é nesse momento que a gente se preocupa, não quando chegar, né? Não quando começarem as aulas ou quando começarem as crises, o período de vírus e o período de muita bronquiolite, gripe. Então, o que temos que fazer é prevenir hoje, melhorar agora. E a gente tem falado nessas 2 semanas consecutivas sobre intestino. Na primeira semana a gente falou sobre o que é o intestino, o que é microbiota, qual é a diferença aí de microbiota saudável, não saudável, qual é a importância de uma microbiota saudável, qual é o papel desse intestino, seja na imunidade, seja nesse processo de mentalidade. Na segunda semana a gente falou bastante sobre essa imunidade e o que a gente faz para melhorar essa microbiota, quais são as coisas que a gente pode fazer para melhorar ou piorar a microbiota, e hoje como que a gente vai prevenir essas gripes lá em fevereiro. Boa noite, tudo bem? É importante que a gente veja hoje como está a imunidade dessa criança. E quando a gente fala de imunidade, a gente fala de intestino. É interessante que a gente veja por que hoje, né? Então, a ideia é prevenir a gripe da escola em fevereiro, é prevenir a bronquiolite do ano que vem, é prevenir internações e coisas piores no começo do ano que vem, mas a gente precisa começar agora. Porque o nosso corpo precisa de um tempo para conseguir reverter o que a gente faz hoje, conseguir melhorar o que a gente faz hoje. Então, é importante que a gente tenha entendimento dessa microbiota, desse intestino, dessa imunidade, que comece a mudar hábitos agora para fazer com que eu tenha um resultado lá na frente. Logo, como a gente disse, é importante que comece agora. O que eu posso fazer agora, hoje, 21 de outubro de 2024, para prevenir gripe, resfriado, bronquiolite, asma, pneumonia, adenovírus, todas as gripes e coisas que acontecem lá a partir de fevereiro, na volta às aulas e período de sazonalidade. Algumas coisas que a gente vai falar agora, tá? Melhora da alimentação. Sim, alimentação. Como falamos sempre aqui e em todos os lugares, não existe saúde sem alimentação saudável. Não existe saúde sem
uma alimentação equilibrada, e uma alimentação equilibrada não é excesso de industrializados. Alimentação equilibrada é legumes, frutas, verdura, proteína, gorduras boas, ômega 3, peixes, frutas, semente de chia, semente de linhaça. São essas coisas que fazem com que a gente consiga melhorar microbiota, consiga dar suporte aqui para as bactérias boas e prevenir gripes o ano que vem. O que não fazer? O que não comer? O que não utilizar? Industrializados, açúcar, corante, excesso de farinha, pão, leite, glúten, tudo isso interfere diretamente no intestino e na imunidade das crianças. É um pouco difícil de entender o porquê que isso acontece. Eu vou falar agora e vou repetir para vocês em momentos oportunos, porque a gente só entende e acredita com a repetição, tá? Então, o que acontece com relação ao leite e ao glúten e algumas proteínas mal digeridas? Imagina que o leite tem uma caseína, uma proteína muito grande que entra no nosso corpo e o nosso corpo não tem enzima para digerir a caseína. Nós temos lactase para digerir lactose, não caseína. A caseína é uma proteína gigante que entra em contato com o nosso corpo, o nosso intestino entende aquela proteína como sendo uma proteína de difícil digestão, uma proteína que não é própria do corpo e começa a produzir anticorpos contra ela. Começa a produzir substâncias para tentar combater essa proteína, entendendo que essa proteína pode nos fazer mal. E aí ele começa a produzir interleucinas, ele começa a produzir muco, ele começa a produzir células inflamatórias que geram uma inflamação intestinal, e essa inflamação intestinal gera uma inflamação crônica de baixo grau. O que é inflamação crônica de baixo grau? É exatamente isso, é uma inflamação que eu nem sinto nada, eu nem tô sentindo, nem tá tão inflamado assim. É só um cocô fedido, é só um cocô mais sujo, é só uma distensão abdominal, é só um gases, é só um refluxo, eu nem percebo muito. Mas o corpo entende isso como sendo um corpo estranho e começa a produzir anticorpo para combater esse corpo estranho. E isso gera uma inflamação no corpo inteiro. O nosso corpo é muito sábio. Realmente o intestino não produz essas interleucinas, esses anticorpos só no intestino. Ele vai para o nariz, ele vai para a garganta, ele vai para o ouvido, ele vai para o pulmão, ele vai para seios da face. Então, essa inflamação intestinal da rinite, sinusite, otite, amidalite, faringite, asma, bronquite, pneumonia, todas essas inflamações de vias aéreas superiores e deixa a criança mais suscetível a pegar vírus e bactérias que estão circulando, principalmente na volta das aulas, quando as crianças se juntam de novo. Então, o que eu preciso fazer hoje para melhorar a imunidade dessas crianças? Eu preciso melhorar a alimentação, diminuir a industrializados, leite, glúten, pão, queijos em excesso. Eu preciso aumentar a quantidade de fruta, legumes, verdura, gordura boa. Preciso aumentar a quantidade de carnes vermelha, carne branca, carne
de frango, de peixe, com gordura, ômega 3, a gordura do pão, gordura do óleo de coco, azeite. Isso tudo vai fazer com que o meu intestino produza substâncias boas para ajudar lá na imunidade. Outras coisas para fazer. Exposição solar. Mas tá muito frio, realmente, tá muito frio. Estamos num momento de muita instabilidade aqui nessa fase, muita instabilidade climática, né? Estamos em outubro, final de outubro, quase novembro, e frio. Ok, vai fazer o quê? A gente não tem como controlar. Mas colocar a criança na natureza, colocar a criança para se expor ao sol, brincar na natureza, brincar com os animais, com a grama, tomar sol, isso tudo faz com que eu aumente a exposição dessa criança ao tempo e melhore a imunidade. Então, alimentação, movimento, brincadeiras. Lembra que a gente falou dos 5 pilares da imunidade e da saúde? Alimentação, movimento ao ar livre, colocar essa criança para brincar na terra, para brincar no mato, para brincar no sol. Quanto mais contato com a natureza, melhor. Equilíbrio emocional, é super importante que a gente entenda qual é o que está acontecendo com aquela criança, com aquele momento de volta às aulas. Isso vai ajudar bastante nessa questão de prepará-la para essa volta às aulas. E parece que não, mas ansiedade gera uma permeabilidade das vias aéreas e faz com que a criança tenha mais predisposição a vírus e bactérias. Um ambiente muito fechado em que a criança não pode se expressar, não pode falar, não pode fazer, faz com que a criança queira também ficar naquele casulo, e quando ela vai para a escola, isso gera também essa predisposição. Então, pensar bastante, pensar bem nessa questão emocional da criança. Suplementação é uma coisa que vocês gostam bastante, é uma coisa que a gente fala bastante, e eu quero falar com vocês agora mais do que tudo, mais do que os outros pilares. Por quê? Porque esse sim, também, assim como a alimentação, a suplementação demora um tempo para fazer efeito. Então vamos falar sobre vitamina D. Eu quero que vocês me falem aqui, coloca aqui se você usa vitamina D, se você já usou, seu filho usa, enquanto eu for falando, me coloca aqui nos comentários, seja ao vivo, seja depois da live gravada. Vitamina D é uma vitamina que na verdade deveria ser mais conhecida como hormônio D, porque temos receptor de vitamina D em todas as células do nosso corpo, todas, desde do bulbo capilar até a unha do dedinho do pé tem receptor de vitamina D. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que temos ação da vitamina D em todas as células do nosso corpo. Valentina, sim, isso mesmo, maravilha, 5.000. E aí depois a gente vê, parece que é muito, né? Mas vamos pensar na função da vitamina D. Vitamina D tem do couro cabeludo até a ponta do dedinho do pé. Logo, a vitamina D faz ação da ponta do cabelo até a unha do pé. Então vamos pensar isso, cabelo, forma do cabelo, hidratação, quantidade, pele, olho, boca, pulmão, enfim, a vitamina D é
a vitamina da vida, para melhorar a memória, cognição, pensamento, raciocínio, concentração, extremamente importante. Para melhorar, sim, a principal ação dela, talvez a mais conhecida, é para fortalecimento de ossos. Então ela regula, estabiliza essa captação de cálcio do intestino e coloca cálcio do sangue no osso, então aumenta a calcificação, mas ela sozinha não faz isso. Mas enfim, ajuda nessa calcificação óssea, diminui o risco de osteoporose. Tem a questão de imunidade. Pensa, se tem a receptor de vitamina D em todas as células, tem também na nossa medula óssea, que produz, e nos órgãos linfóides que produzem linfócito, monócito, células de defesa. Então precisa de vitamina D para a imunidade. A vitamina D é uma das principais células ou principais vitaminas para divisão celular. Eu fiz assim para divisão celular. Quando que a gente mais tem divisão celular? Quando cresce, quando está em fase de desenvolvimento, quando está em fase de crescimento e desenvolvimento. Então, para crescer, eu preciso de vitamina D. E a gente vai pensar que vitamina D adera, aditivo, tem aí algumas marcas que as crianças começam a receber desde o nascimento. A gente até fica com medo aí dessas prescrições, porque é difícil vocês, pais, lerem a bula, né? Então, se vocês lerem a bula dos remédios que estão na farmácia, vocês ficariam loucos e não dariam pra ninguém e tentariam tirar da farmácia de qualquer jeito. A suplementação de vitamina D precisa ser muito bem orientada, não pode ser feita sem uma boa avaliação de todas as outras vitaminas. Então, eu preciso saber como tá fósforo, magnésio, cálcio, cálcio iônico, cálcio urinário, PTH, porque eu vou ver como é que tá essa absorção, essa utilização do cálcio, essa formação de osso. Logo, precisa de acompanhamento médico, terapeuta, nutricionista, quem tem capacidade para olhar a vitamina D. Por favor, não é com aditivo, não é com esses remédios da farmácia. Se a gente for parar para pensar, uma dose segura para todo mundo é seguro 1000 UI. Aqui a Ju falou que a Valentina está usando 5.000. Por quê? Porque a Valentina é uma paciente que eu vi os exames, vi como é que é a alimentação e dependendo dela, eu passei isso por causa disso, mas pensando em 1000 é uma dose segura. Para as crianças e para os adultos é até baixo, mas ok, é isso, precisa de avaliação geral para ver, tá? Mas, ok, eu acho que vocês precisam de informações também. Outra vitamina essencial para a imunidade que precisa começar agora e melhora muito a imunidade. Zinco. Zinco é um mineral, na verdade, é um mineral que ajuda muito na divisão celular. Também, lembra? Quando foi a última vez que você cresceu 25 centímetros em um ano? Que você triplicou o seu peso? Nesse primeiro ano, nesses primeiros anos. Então, zinco é a principal vitamina da imunidade. Todas elas são, tá? Mas assim, zinco é muito importante para a imunidade. Não existe criança que fica doente o tempo inteiro que não toma zinco. Não pode existir, não pode. E nós temos muita deficiência de zinco. É uma das vitaminas,
eu tô com dúvida qual é a que mais tem mais tem deficiência. Mas zinco é uma das principais vitaminas que tem deficiência, porque a gente não tem consumo de zinco, de muitos alimentos que tenham zinco. Logo, precisa suplementar zinco. O zinco, ele tem que tomar cuidado, porque ele pode dar sintomas gastrointestinais, tá? Pode dar dor de estômago, gases, náusea, vômito. Então, precisa tomar depois de refeição, depois das refeições. Se a gente for parar para pensar, na Sociedade Brasileira de Pediatria, eles colocam para diarreia uma dose de 20 miligramas por dia. 20 miligramas por dia, na diarreia, ok. Mas para crianças normais, sem doenças agudas, acho que pode ser muito, tá? Então, ali, em torno de 10 miligramas é suficiente. Também, cuidado, porque não é só o zinco. O zinco pode aumentar quando tem baixa quantidade de ferro, porque o zinco participa da função do ferro também, e quando não tem o ferro, eu tenho que aumentar a quantidade de zinco. Talvez eu não tenha realmente uma deficiência de zinco, eu tenho um consumo maior de zinco por conta de alguma doença que está acontecendo, ou alguma coisa mais aguda, então precisa ser avaliado muito bem a dosagem. Lembra que nada é único e isolado. Nosso corpo é uma engrenagem e precisa de uma vitamina estar sempre ligada à outra. A gente sempre vai ver isso junto, mas pensando em imunidade, lá daqui 3 meses, vitamina D, zinco, vitaminas do complexo B, B12, B9 e B6 são as principais vitaminas do complexo B, a gente chama de trio metilador, né? É as vitaminas que ajudam a produzir mais neurônio, que ajuda a produzir bainha de mielina, consegue fazer essa junção dos neurônios. Então, B12, nossa senhora, o que falar da B12? Principalmente com relação a crianças, que tá no cérebro fazendo conexão o tempo inteiro, então ela precisa de B12. B12, ela é uma vitamina difícil de ser encontrada na alimentação em si, porque ela precisa vir da carne e do leite, mas lembra que a gente fala que os nossos animais também não estão sendo muito bem, não estão nutridos. Eles estão sendo suplementados com vitaminas. Então, se eles estão sendo suplementados, como está a vitamina B12 da carne desse animal? Será que tem realmente B12 ou tem baixa quantidade de B12 porque ele não absorveu? Ou como que está o leite dessa vaca? Lembra que a vaca precisa comer a grama, metabolizar B12 no estômago, absorver no músculo, passar pro leite e eu consumir o leite e conseguir a B12. Será que eu vou conseguir chegar a isso? A chance disso é muito baixa. Então, mesmo eu sendo vegetariana, eu vejo crianças onívoras que comem muita carne, muito leite, isso é ruim também, mas que consomem leite, derivados e que comem muita carne, mesmo assim tem uma B12 baixa. Então, B12 é super importante para parte neurológica, para parte de desenvolvimento neuropsicomotor e para a parte imunológica também, porque ela também participa de diversas funções ali da medula para a produção de linfócitos. E esses linfonodos, essas ínguas que tem no pescoço, um monte de íngua que tem no intestino, a gente precisa da B12 para desenvolver ainda mais essa quantidade. Nível bom de B12, eu não falei, né? Verdade, faltou falar isso. Nível bom de vitamina D no sangue, acima de 50. Para crianças alérgicas
e que tem muito problema de imunidade, pelo menos acima de 50, próximo de 100, tá? Entre 50 e 100. De zinco, o ideal é de 1 a 1,20 ou 100 a 120, depende do valor de referência. De 100 a 120. De B12 é acima de 500, mas o ideal é próximo de 900, entre 900 e 1000. Para isso, a gente precisa de uma dose mais alta do que o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é 5 microgramas. 5 microgramas não dá nem pro cheiro, tá? Então, a gente usa lá 50, 60 microgramas mais ou menos de vitamina B12. Mesma coisa da vitamina B9. B9 não é ácido fólico, não é essa forma que não é metabolizada, que quando metabolizada ainda tem um metabólito tóxico. Geralmente a gente suplementa metilfolato. Metilfolato que é a forma ativa da B9, e aí ela já entra para formar a fazer o papel metilador, diminuir radicais livres, melhorar a formação de DNA e melhorar essa parte de sistema nervoso e de imunidade, tá? Então, também a gente quer ali uma B9 de próximo de 20, entre 16 e 20, e tem ali um metilfolato de 400, mais ou menos, 200, 400, depende da criança. Outras coisas, selênio. Selênio é uma das vitaminas que a gente nem liga. Na verdade, às vezes nem pede nos exames de sangue e é super importante para a gente entender como funciona todo o sistema. Lembra que o nosso organismo é uma engrenagem e precisa dessa engrenagem funcionando bem para conseguir ter um bom funcionamento das outras vitaminas. Selênio é importante para a função da tireoide. Tireoide é a principal glândula que faz crescimento, não é o GH. É também o GH, mas a tireoide, se você não tiver uma boa tireoide, a criança não cresce direito, não ganha peso, não cresce em estatura e tem uma diminuição da imunidade. Então, o selênio, pensando tanto na imunidade, informação, quanto na tireoide, precisa melhorar aí essa quantidade de selênio. A gente consegue selênio em castanhas, principalmente castanha do Pará. Outra vitamina que é super importante para a imunidade, vocês sempre me perguntam, é quercetina. Quercetina é uma vitamina, um suplemento que vem da cebola. Vocês já ouviram falar que colocar cebola cortada, aberta, no quarto da criança que está com alergia ajuda a melhorar a respiração? Isso não é mentira, isso não é crendice de vó, isso é real, porque a cebola tem quercetina. A quercetina vai ser evaporada, vai ser liberada daquela cebola e vai gerar ação um pouco menor do que quando você ingere, mas tem ação ali no sistema de vias aéreas superiores e melhora essa criança. Então você pode deixar a cebola cortada no quarto da criança para conseguir melhorar aí essa respiração ou suplementar com quercetina. Outra coisa que eu sempre passo para as minhas crianças é timomodulina. A timomodulina é o que tem no Leucogen. Vocês também me perguntam e eu vou fazer um vídeo sobre ele, assim como eu vou fazer da quercetina e vou tentar fazer de todos esses. Mas o Leucogen, ele é um lisado de timo de outros animais, de rato principalmente. Timo é uma glândula que tem aqui no externo que produz muitos linfócitos. Nos adultos ele evolui e não tá mais ativo. Nas crianças o timo fica grandão porque as crianças precisam produzir um monte de linfócito para se proteger de todos esses vírus, toda essa bicharada que a criança entra em contato. E aí ele produz muitos linfócitos, um monte de coisa ali para produzir essas células de defesa. Então a timomodulina é também uma vitamina, uma suplementação tirada de timo
bovino, liofilizado e trabalhado para estimular a produção de células de defesa, tá? Então a gente falou vitamina D, B12, zinco, B9, quercetina, timomodulina, própolis. Própolis é outro ponto que vocês me perguntam muito, muito, muito. Posso usar, não posso usar? Desde quando? Quantas gotas? O própolis, para vocês, se vocês não sabem, ele foi feito, ele é uma resina que a abelha faz para proteger a colmeia de vírus, bactéria e invasões. Se ele é um ativo que protege a colmeia, ele vai proteger o nosso corpo também. Essa resina vai ajudar o nosso corpo a combater vírus, bactéria, parasitas e o que tiver que entrar. Então, você pode sim usar o própolis todos os dias, principalmente nessa fase mais crítica, né, gente? Se vocês perceberem que a criança tá ótima, não tá tendo nada, não teve gripe, não teve resfriado, não teve nada, pode parar de tomar, pode parar de dar. Mas enquanto não, oferece todos os dias. Criança até 1 ano, depois de 1 ano, de 1 a 2, até 1 ano não dá nada, tá? Não dá própolis. Por quê? Porque própolis é um resíduo da abelha para proteger a colmeia. Se tiver alguma coisa nesse própolis, pensando em toxina botulínica, essa criança não vai conseguir se proteger. Acima de 1 ano, 5 gotas. Depois de 2 anos, 10 gotas, tá? Pode usar 10 gotas todos os dias. 5 gotas todos os dias, não tem problema. Própolis aquoso, não alcoólico. Pelo amor de Deus, não vai dar álcool para criança. Própolis aquoso, 5 gotas até os 2 anos, 10 gotas acima dos 2 anos. O que mais que a gente pode fazer? Pode fazer um gengibre, outras coisas que ajudam bastante na imunidade. Um chá de gengibre com cúrcuma e alho. É uma coisa que quando começa ali a ter a gripe, tosse, coriza, você pode começar a usar. Também quando tem tosse, mel, tá? Mas aí a gente pode prever em algum dia as coisas que a gente pode usar quando começam os primeiros sintomas, tá? Enquanto isso, quando começarem as tosses, a coriza, mel. O mel tem um estudo que compara mel e um antialérgico, e com o antialérgico foi pior. A resposta com o antialérgico foi pior do que com o mel. Logo, o mel é outra substância natural que ajuda bastante. Numa das lives, provavelmente a primeira live, eu falei sobre fermentados. Lembra? E aí a gente junta uma coisa com a outra. Lembra dos fermentados? Que ele é uma mistura de algum alimento para potencializar o benefício? Por que não vamos fazer um fermentado de mel com alho? Nossa, mas como assim? Que horror, que nojo. Não, você pode fazer esse fermentado com alho e mel. Coloca ali, abre, descasca 10 dentes de alho, cobre com mel, deixa no armário 3 semanas fechados, sem luz. Depois disso, abre e consome o mel. Se a criança tiver mais de 1 ano, pode consumir o mel, uma colherzinha. Esse mel tá cheio do alho, né? Tem as propriedades do alho. E quando você usar esse mel, quiser usar o alho depois, você pode também, tá? Você pode comer o alho, você pode preparar o alho com usar em algumas preparações, mas você pode usar ele como um preventivo também
nessa questão de imunidade, pensando que dentro desse mel tem alho, dentro desse alho tem um pouco de mel, tá? Então é uma forma também de aumentar aí esse corpo, preparar esse corpo para o que está por vir, para o que vem aí pela frente. Não é fácil, não vai ser fácil. Eu acho que cada vez mais a gente está percebendo o quanto as crianças estão mais debilitadas, quanto as crianças e os adultos estão mais frágeis, porque alimentação ruim, cheio de agrotóxico, cheio de industrializados, corantes, conservantes e embalados, e tudo que tem de ruim num alimento industrializado, um ambiente caótico e tóxico. Então poluição eletromagnética, poluição ambiental, metais pesados de alumínio, flúor, chumbo, cobre, cada vez mais estamos aí intoxicados e cheio de coisas para não conseguir eliminar, um fígado que não consegue eliminar, um intestino que não consegue eliminar também essas toxinas, e cada vez mais o corpo pedindo nutriente e a gente ficando cada vez mais desnutrido porque não tem alimentação correta. Então, a tendência, se a gente não olhar para isso agora, é ficar cada vez pior. E a gente tem visto realmente as crianças e os adultos mais doentes, mais gripados, com doenças mentais e físicas, por tudo isso que a gente falou, por tudo isso que a gente tem falado. Intestino, alimentação, estilo de vida, intoxicação. E como que a gente melhora? Como que a gente pode ajudar o nosso corpo, nós como pais, nós como pessoas adultas e as crianças? Primeiro, alimentação, não compra, não tem. Se não tiver, é muito mais fácil não comer. Não compra nem um pouquinho, nem um pedacinho, nada. Brincadeiras ao ar livre, tentar ao máximo tirar da tela, sair de casa, sair desse ambiente fechado. Suplementação junto com alimentação saudável, né? Então a suplementação, de novo, como a gente falou, só uma revisada: vitamina D, zinco, B12, B9, B6, selênio, quercetina, timomodulina e alho, né? Alho, mel, ali a gente vai fazendo algumas brincadeiras ali com cebola, alho, mel, guaco, gengibre, para tentar aumentar aí a saúde dessas crianças, tá? Então lembrar sempre, saúde emocional e saúde espiritual. Nunca esquecer da saúde emocional e saúde espiritual, que vai fazer toda a diferença no conjunto de ações que você tem feito hoje para prevenir as gripes, resfriados, bronquiolites que vai vir do ano que vem. Isso não é brincadeira, a gente sabe que vai ter realmente o ano que vem um crescimento gritante de crianças doentes, de pessoas doentes, de adultos doentes. O que eu tenho visto de mãe, pai falando: eu não aguento mais ficar doente, pego gripe o tempo inteiro, eu tô ruim o tempo inteiro. Exatamente por causa disso, porque tá realmente mais difícil depurar, mais difícil comer bem, mais difícil não ter toxinas aí para intoxicar o nosso corpo, nossa mente, nossa cabeça. E a gente precisa fazer isso para melhorar a qualidade de vida nossa e das nossas crianças. A gente pode, se vocês quiserem, depois manda lá nos comentários dessa live, se vocês querem que a gente faça uma live para cada vitamina ou exames laboratoriais. Me conta o que vocês querem ver com relação a essa questão da imunidade, de melhora da imunidade. Para vocês, mães que estão aqui, eu preciso que vocês se cuidem para conseguir cuidar melhor das crianças. Eu preciso que vocês estejam bem para conseguir cuidar bem das crianças. Então, eu
estou atuando também com as mães porque eu vejo essa necessidade. Eu vejo essa necessidade de vocês estarem bem para que as crianças fiquem bem. Estamos... parasitas, parasitas, maravilha. Vamos falar sobre parasitas. Vou até chamar você, Ju, pra falar também. Então, se vocês estiverem bem, nós estaremos bem e as crianças estarão bem. Então, vamos falar mais sobre o quanto é importante esse entendimento da família como um todo. Não vou me calar enquanto eu não perceber que vocês estão realmente colocando isso em prática. Toda terça-feira, ou 7 ou 8, dependendo das coisas que estão acontecendo, eu vou tentar colocar ali um horário certo, mas eu aviso vocês, toda terça-feira vai ter live, toda terça-feira vai ter informação, vocês vão ver informação, vão ver informações aqui, e eu quero... ótimo, na minha casa não vai ter, porque eu tô correndo atrás pra que a saúde do meu filho seja excelente. Que linda, muito bem, parabéns, Marta. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Foi uma live mais curtinha, rapidinha, porque temos alguns compromissos agora, mas teve muita informação, muita coisa boa. Eu quero que vocês entendam tudo isso e comecem a praticar. São coisas rápidas, fáceis e que dá pra fazer no dia a dia aí pra vocês ficarem bem, para as crianças também, tá bom? Lá na bio tem o link com mais informações sobre atendimentos e como eu trabalho. Como eu falei, eu tenho atendido os pais, tenho atendido mãe, pai, vó, todo mundo que quer melhorar a saúde, melhorar a imunidade, melhorar a qualidade de vida, então faz todo sentido para vocês. E estaremos aqui na semana que vem, tá bom? Falando sobre vitaminas, ou sobre parasitas, ou sobre exames. Eu adoro falar sobre exames, mas eu não quero falar sobre o que eu quero falar sobre o que vocês quiserem, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada e até a semana que vem.